A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 21, que é o louvor de adoração pela vitória. É os Salmos de Davi para o cantor mor, onde ele retrata sobre a sua esperança em que Deus lhe concederia a vitória sobre os seus inimigos. Este salmo é um louvor de agradecimento pela vitória, complementando a mensagem anterior nos Salmos 20, onde Israel clamou súplicas a favor do rei guerreiro que pelejava contra os inimigos da nação. Podemos observar que esses salmos, o hino começa e termina louvando a força de Deus, nos Salmos 1 e nos Salmos 13, né? Nos Salmos 21 primeiro e no 13. Então você vê que nós devemos clamar a Deus, né, pela vitória. Primeiro temos que pedir, né, para que Deus nos dá a vitória, e quando recebemos a vitória, agradecer, né, como Davi fez aqui, né? Ele primeiro pediu nos Salmos 20 e agora se agradeceu nos Salmos 21. E nós às vezes esquecemos de se agradecer pelas vitórias que Deus nos dá, né? Há um esboço no Salmos 21 que diz assim, a primeira parte, agradecimento e louvor a Deus, nos Salmos 21, de 1 ao 2. Reconhecimento das bênçãos divinas, dos Salmos 21, do 3 ao 6. E a soberania, do 3, né, a soberania e justiça de Deus, dos Salmos 21, do 7 ao 12. Começando aqui pela primeira parte, agradecimento e louvor a Deus. Salmos 21, 1. O rei se alegra em tua força, o Senhor, e na sua salvação grandemente se regozija. No 21, 2. Cumprir-lhe o desejo do seu coração e não as súplicas dos seus lábios, né? Então, Deus cumpriu, né? Cumpriste ao desejo do seu coração e não desatentastes as súplicas dos seus lábios. Então, Deus nunca deixou de cumprir com aquilo que ele faria na vida de Davi. Mas para isso, Davi tinha que se humilhar, tinha que agradecer a Deus, primeiro pedir a Deus para ter a vitória e depois se humilhar a Deus, né? Que Deus deu a vitória a ele e ele tinha que pedir, né? A se agradecer a Deus. Davi louva ao Senhor por ter atendido às suas orações e concedido o desejo do seu coração, quer dizer, ele queria a vitória, né? Nesse salmo mostra que Deus não rejeitou a oração de Davi e atentou à sua petição, concedendo-lhe a salvação desejada. O termo salvação aqui é sinônimo de livramento e vitória. Nesses salmos nos mostra que a oração respondidas devem ser reconhecidas em fervente louvor ao Senhor. Então nós temos que estar, mesmo que as orações que nós são respondidas por Deus, nós temos que ter um amor, né? E ser fervente, né? Fervente quer dizer, você está bem ativo, né? E louvando ao Senhor. Segunda parte, reconhecimento da bênção divina, Salmos 21, 3. Pois o provês da bênção de bondade, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. O salmista declara as bênçãos que Deus concedeu a Davi. E para ele, né, para a sua vida, e a honra e a majestade de que Deus deu ao rei, e reconhece a verdadeira alegria e felicidade que vem do Senhor. A coroa de ouro fino representa a ideia de que finalmente Davi estava assentado em seu trono de glória e honra. Então, no Salmos 21, 4. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Davi aqui pede vida ao Senhor e ao seu pedido, e o seu pedido foi atendido com longevidade, para sempre. Quer dizer, foi um pedido que Deus sempre ia estar abençoando a Davi. No Salmos 21, 5. Grande é a sua glória, pela tua salvação, de honra e de majestade se revestiste. No 6, pois o abençoaste para sempre tu
e enches de gozo com a tua face. Então veja que Deus abençoou Davi, né, para sempre. E quando nós também agradecemos a Deus, Ele vai nos abençoar também nós para sempre. Nesses dois versículos fica claro que Deus concedeu a Davi um grande livramento e pela presença divina ele foi revestido de majestade, bênçãos e alegrias duradouras. Isso nos lembra que todas as boas coisas vêm de Deus e que Ele é a fonte de nossa alegria e satisfação. Então nós temos que se lembrar que todas as coisas boas vêm de Deus e dele é a nossa fonte de alegria e de salvação e satisfação. A longevidade tem a bênção eterna mencionada, são expressões que retêm a aliança de Deus com Davi e se cumpre definitivamente em Cristo, onde ele fala, né? Onde ele fala e é cumprido, né? O cumprimento final dessa promessa ocorre na pessoa de Cristo, o maior representante da dinastia de Davi, cujo governo jamais terá fim. Então veja bem que aqui, né, o cumprimento de tudo que Davi estava acontecendo com Davi, ele sabia que o cumprimento de tudo vinha através do Messias, né, através de Cristo, e que ele terá um governo até o fim. Quer dizer, Deus, o governo de Jesus Cristo não terá fim, né? Davi já entendia isso. Será que nós cristãos entendemos essas coisas? A terceira parte, a soberania divina. Salmos 21, 7. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do dia do Altíssimo nunca vacilará. O Altíssimo em hebreu significa Elohim, que é Deus, o Deus Altíssimo, né? Nesta última parte, o salmista foca uma soberania de Deus e em sua justiça, onde ele confia em Deus e por meio dessa confiança ele será inabalável. Neste ponto, Davi deixa bem claro que a sua ênfase está na força do Senhor e a vitória vem dos atos redentores de Deus. Então, Davi confiava completamente em Deus. Será que nós confiamos em Deus? Será que nós pomos nossa vida na vida da mão de Deus, na mão de Cristo, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, né? Então podemos falar, né, como os três são Deus, podemos falar tanto do Pai, como do Filho e como do Espírito Santo. Será que nós temos total confiança em Jesus Cristo, que podemos deixar a sua vida, que Ele nos conduza, né, para o caminho que Ele quer, que é para o caminho da nossa salvação? Será que estamos prontos para isso? Salmos 21, 8. A tua mão alçará todos os teus inimigos, e a tua mão direita alçará aquele que te aborrece. Te alçará significa que irá alçar os inimigos que fogem ou que se retiram da batalha, né? Aqueles que fogem, aqueles que vão, né, se retirar da batalha. Davi aqui diz que reconhece os inimigos do rei e são inescapáveis da mão do Senhor, onde a mão de Deus opera ativamente em favor do seu povo e derrota seus inimigos. Então, Davi confiava que Deus derrotaria seus inimigos, né? Quando nós confiamos em Deus e pomos a batalha na mão de Deus, né? É Deus que vai guerrear por nós, não é nós que vamos guerrear. Mas quando nós estamos na mão de Deus, Ele nos vai guerrear por nós, não? Salmos 21, 9. Tu, ó, os virás como forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, o fogo os consumirá. Lá em Malaquias 4:1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardente como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem a iniquidade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então aqui quando Malaquias
e Davi estava falando nos Salmos, também está falando do final dos tempos. Para aqueles que não vão para a glória, será lançado no lago do fogo do inferno, né? Será queimado para sempre. Então é isso que ele está falando aqui, né? Que tanto um como o outro está declarando naquele dia fatídico, né? Quando Jesus vem buscar a igreja, naquele dia, quando Jesus, né? Quando for levado, né? Todas as pessoas na presença de Deus para ser julgados, né? Depois do milênio, quando vai ser o julgamento final daqueles que não foram levados quando Jesus veio buscar no arrebatamento, né? Mas aqueles que ficaram vão ter a segunda chance. Então veja bem que aí vai ser aquele grande dia, né? Que nada vai escapar dos olhos de Deus. No Salmos 21:10 diz assim: seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. No 11, porque tentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. No 12, porque tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas porás nas costas e lhes apontarás ao rosto. Então, a figura da mão de Deus empregada pelo salmista é maior do que o símbolo do poder. Na verdade, a mão de Deus opera ativamente em favor de seu povo e derrota seus inimigos, onde eles serão julgados e serão consumidos pelo fogo divino, sendo a justiça de Deus o destino daqueles que se opõem a ele. Então, isso é a justiça de Deus, né? Vai ser lá no julgamento final, né? Vão ser todos destruídos, vão ser todos consumidos, né? O inimigo, qual é o inimigo? O inimigo é aqueles que fazem a maldade contra nós, né? Contra aqueles escolhidos. Amém? Salmos 21:13, encerrando. Exalta-me, Senhor, na tua força, então cantaremos louvores a teu poder. Então, nesse Salmos final, é assim como todos os salmos que são uma declaração de fé e agradecimento e reconhecimento do poder e da bondade de Deus. Então, geralmente, Davi, né, ele usava tudo esse, sempre no final ele falava, né, sobre o que? O agradecimento, né, pelas bênçãos que Deus deu, né, que Deus nos dá, ou que Deus deu para ele, né, e a mesma coisa para nós. Nós temos sempre que estar agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Esses salmos nos lembram que a nossa força, alegria e vitória vem de Deus, e principalmente a justiça divina. Lembramos-nos de que Deus é tanto um Deus de amor quanto de justiça. Então Deus é Deus de amor, mas também é Deus da justiça, e ninguém escapa da justiça de Deus. Nesse salmos final aponta não apenas as vitórias temporais, mas também aponta para a vitória eterna em Cristo, o Rei dos Reis, o Messias. Então, esses salmos aqui nos mostra que nós devemos buscar a Cristo todos os dias, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o que vai levar nós para a glória, para a vida eterna, junto com Ele, com o Pai e com os anjos, lá nos céus, na nova Jerusalém celestial, que já está sendo preparada para nós habitarmos nela, né? Esse é o significado do livro de Salmos 21. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, seu joinha. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas ainda para falarmos, né? Ainda estamos aí no Salmos 21. Tem muito mais, né? Até 150, tem muito chão ainda para podermos aprender, né? O que os salmistas querem nos dar, né? Querem nos oferecer, né? A vida eterna na presença de Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.